Olá, meu querido, olá, minha querida, paz e bem para todos vocês, que alegria! Chegando para mais uma terça-feira de nosso Diálogo que Forma, o podcast Javenice, para a gente poder prosear, para a gente poder conversar, para a gente ter uma conversa edificante dentro daquilo que faz parte do cotidiano, da vida da comunidade Javenice. Então seja bem-vindo, você que é de longe, você que é de perto, você da comunidade, você que gosta da comunidade, mas não participa com ela, né? Não participa nela. O importante é que a gente pode estar junto hoje para a graça de Deus. Então seja bem-vindo. Hoje, terça-feira, ou no dia que você estiver assistindo, acompanhando e compartilhando esse programa. Porque é importante isso também, compartilhar o programa. Compartilhar porque é o que faz com que a vida no Espírito que nós tanto dedicamos possa chegar a bastante pessoas, possa chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Então, muito boa noite, seja bem-vindo e que Deus seja louvado pela sua participação, por estarmos juntos aqui hoje no nosso podcast Javenice, o Diálogo que Forma, tá bom? Então seja bem-vindo. E hoje o nosso tema, como você sabe, já está acompanhando, você que frequenta aqui, numa semana a gente trata de um ministério específico dentro da nossa comunidade e no outro a gente trata do livro... Não, eu já ia falando, não vos afasteis de Jerusalém. Ai, minha Nossa Senhora. Sinal de que o livro faz parte, gente. Também, isso aí também faz parte. Fé Cristã Renovada, do Heriberto Milan. O meu, como eu falei para vocês da outra vez, não é livro original, porque o meu sumiu. Então o meu é Xerox. E o meu Xerox, gente, aí eu falo, por que Xerox? Porque não tem mais, gente, não tem mais esse livro editado de jeito nenhum. Então a gente tem que recorrer ao bom e velho Xerox, né? Já que não existe mais edição dele aqui no Brasil. E hoje o nosso programa vai tratar de um tema que está muito ligado à vida, da experiência que nós fazemos com o Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre fascinação e experiência de sentido. E quem está conosco hoje é o nosso irmão querido Leandrinho da Érica, pai da Catarina. Seja bem-vindo, Leandro. Deus abençoe. Boa noite, Marcão. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Uma grande alegria estar aqui para partilhar um pouco a respeito dessa obra riquíssima. Fica em meu coração, sempre que eu penso nesse livro, que é um instrumento poderoso nas mãos de Deus para produzir em nós visão. A visão a respeito daquilo que é a renovação carismática católica, e nós, como uma expressão de renovação carismática católica, então uma obra poderosa para nos dar visão a respeito Exatamente. de quem nós somos e por que nós fazemos aquilo que nós fazemos. Esse é o caminho. E a gente não pode largar de jeito nenhum desse caminho, graças a Deus. Leandro, antes da gente entrar no tema, eu queria que você comentasse um pouquinho como é que você se deparou com esse livro quando você começou na caminhada na Javenice. Que jeito que foi? O dia que eu descobri o livro? Não, eu descobri o livro um dia que o Tatá estava conversando com ele e falou, ó, você não tem esse livro aqui, você precisa ter, ele é importante para a nossa visão. Aí eu anotei o nome do livro e aí eu procurei na estante virtual e encontrei ele. E aí passou alguns dias também, eu lembro que a gente fez uma reunião e o Tatá disse para nós assim, hoje eu vou trazer para a gente quais são os 4 livros fundamentais para todo formador da Javenice. E um deles era esse livro. Aí. Então foi assim que eu me deparei com essa obra. É porque geralmente a liderança assim, mais antiga, mais velha, tem esse livro, né? Eu perguntei porque eu falei, vai que ele achou o livro lá na prateleira na casa do pai, né? Podia ser também. Economizava, né? Que legal. Mas é isso, gente. É um livro que para nós tem um nível de importância, porque ele faz parte daquilo que fundamenta a formação dentro da comunidade Javenice. Esse é um deles. O Fé Cristã Renovada. Um que para mim é precioso demais, Leandro, é o Não Vos Afasteis de Jerusalém, do Tatá. Né? Embora ele não fale muito do livro, mas é um livro que mostra pra gente uma visão muito, sabe assim, pormenorizada do que é a experiência da renovação carismática e também da nossa experiência. Eu gosto muito do Walter Smith, Eu Faço o Mundo Novo. Bom também, né? Muito Nossa, bom. Tá louco. Um outro livraço, Leandro, que aí ele me deu também. Que é assim que eu vi ele folheando um dia e fiquei assim, sabe, escafunchando. Tá, que livro é esse? Que livro é esse? Ah, é um livro que eu tô lendo de um autor aqui. Depois eu te mostro. Aí depois que ele terminou de ler, que tem essa mania, né? Ele lê numa sentada, rapidinho. Aí ele me mostrou o Católicos Pentecostais, do René Laurentin.
Sensacional, pelo amor de Deus. Então são livros que valem muito a pena. E esse, de maneira especial, hoje a gente vai tratar de fascinação e experiência de sentido. Leandro, antes da gente entrar para discutir o livro, eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que você descobriu que você é fascinado por Jesus Cristo? Eu descobri porque ele me descobriu. E o fascínio é dessa forma. Uhum. Eu vivi uma grande crise de sentido de vida por volta dos meus 19 anos. Eu estava fazendo faculdade. E por que essa crise de vida? Porque todas as decisões que eu tinha tomado da minha vida não eram pautadas no Evangelho. E eu era, entre aspas, para a sociedade, um jovem que estava sendo bem-sucedido. Um jovem normal. Um jovem normal, fazia faculdade, tinha boas notas na faculdade, estava entrando num bom emprego, tinha amigos, morava longe de casa, numa república. Só que o que me atormentava é que eu comecei a perceber que eu tinha tudo aquilo que a sociedade me disse que eu precisava ter para ser feliz e eu não era. Uhum. E aí eu começava aqui dentro de mim pensar, então felicidade não existe, então é ilusão fazer faculdade, eu sou uma pessoa muito pragmática, né? Se eu não sou feliz com isso que eu estou fazendo, eu vou abandonar tudo. Eu comecei a raciocinar essas coisas, né? E nessa crise de sentido de vida, uma sexta-feira à noite, depois de sair do meu trabalho, no auge da minha crise, querendo desistir de tudo, Jesus me encontrou na sala da República. Eu estava muito estressado, eu lembro que eu olhei para cima e eu gritei assim, eu só quero ser feliz, Deus, você não vai fazer nada? E naquela hora eu não tive nenhuma resposta. E logo eu comecei a pensar comigo, mas que coisa mais boba de se fazer, Deus nem existe, porque eu vou gritar por um ser que não existe? E aí eu liguei a TV, fui trocando de canal e nada me satisfazia, até que eu me acalmei quando me deparei com um programa onde estava... Eu acho que tinha acabado uma missa e estava tendo um momento de adoração e alguém conduzia a oração. Uhum. E essa pessoa que estava conduzindo a oração, ela falou muito comigo. Deus usou muito dessa pessoa para me atrair. À medida em que ela ia conduzindo a oração, é como se ela descrevesse tudo aquilo que eu estava vivendo. Até que num ponto, aquela pessoa que conduzia a oração começou a falar de um jovem que só queria ser feliz. Eu falei, agora eu fui dizer... Como é que ela tá falando de mim ali? Como é que pôde descrever tão bem de mim? A gente sabe que isso é uma palavra de ciência. Palavra de ciência, né? E aquela hora eu fiquei vidrado naquilo. E aquela pessoa disse, se você quer ser feliz, jovem, então entrega a tua vida para Jesus. Foi o que eu fiz. Eu ajoelhei diante da televisão, olhando para Jesus na Eucaristia, e eu disse, Jesus, se você existe mesmo, se você é tudo isso que esse rapaz está falando, se você é capaz de fazer uma pessoa feliz, entra na minha vida e faz aquilo que você quiser. E aí, naquela hora, eu fiz uma experiência do amor de Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo. Eu lembro que eu ouvi uma voz que dizia que não cai um fio da minha cabeça sem que Deus permita, e ele dizia assim, Leandro, eu te amo. Quando eu ouvi essa voz dizendo, Leandro, eu te amo, eu desabei num choro, aquilo me curou, e a partir daquilo eu nunca mais fui o mesmo. Me tornei um jovem encantado por Jesus. Demorou pra você voltar pra casa depois disso aí? Pra você contar pro teu pai, pra tua mãe o que tinha acontecido, não? Foi mais ou menos uns 6 meses ainda. Ainda? Porque daí, isso foi numa sexta-feira. Uhum. Aí no sábado, da madrugada de sexta pro sábado, eu não conseguia dormir, eu queria só ler a Bíblia para conhecer mais desse Jesus. Aí eu queria conhecer Jesus na Sagrada Escritura. No sábado eu fui para a missa, fiquei na missa, a missa teve um sabor novo, eu procurei o padre, me confessei depois da missa. Depois da missa tinha um grupo de jovens, eu fiquei no grupo de jovens. E aí lá em Bragança mesmo eu fui mergulhando em grupo de jovens. Aí eu começava a matar aula para ir na adoração, e esse tipo de coisa. Uhum. E aí foram passando alguns dias dessa experiência, eu lembro que alguma coisa me incomodava. Já fazia uns 4, 5, quase 6 meses. Eu já era um jovem que comungava, estava num grupo de jovens, participante da paróquia. E aí eu lembro que algo que me incomodava era o seguinte, eu pensava assim comigo, puxa, eu já sei que Deus me ama, eu sou encantado por Ele, mas alguma coisa está faltando e eu não consigo explicar o que é. Uhum. Isso que me incomodava. Aí eu fui trabalhar, nessa época eu trabalhava numa empresa que desenvolvia radar,
E aí eu cheguei nessa empresa e falava, puxa, mas que vontade que eu tô de escutar uma pregação hoje, mano. Parece que o meu coração vai sair pra boca, eu preciso escutar a palavra de Deus, eu tô incomodado. E aquilo dentro de mim, tá faltando alguma coisa, falta alguma coisa, eu não sei o que que é. E aí o que que eu fiz? Era costume meu. Enquanto eu ia programando o sistema, eu colocava música para escutar, geralmente uma música clássica, alguma coisa mais calma, para tirar um pouco do barulho exterior também. E aí nessa hora eu falei, nossa, eu vou escutar uma pregação. Aí eu conectei na web rádio Canção Nova. E justo naquela hora estava tendo uma pregação sobre vocação. Uhum. O cara explicou os diversos tipos de vocação que existia e dizia: se uma pessoa quer ser completamente feliz nesse mundo, ele tem que saber qual é a sua vocação e dar uma resposta para essa vocação. Isso ligou uma lanterna dentro de mim. Eu falei, Que legal, puxa, cara. tá aí. O que eu preciso saber é qual é a minha vocação. O que tá faltando é só isso na minha vida. Eu já sei que a primeira vocação é a santidade, é isso que eu tô buscando, mas a minha vocação prática, específica para esse mundo, eu não sei. E daí, na hora que ele começou a conduzir a oração, eu fechei o meu olho ali mesmo na República e eu só rezava assim: Jesus, revela para mim qual que é a minha vocação, por favor. Não importa qual seja. Se eu tiver que largar tudo agora, eu largo agora mesmo. O que o Senhor mandar fazer, eu quero fazer. Eu estou entregue nas tuas mãos. Qual é a minha vocação? E eu fui fazendo essa reza. Aí nessa hora eu falei, puxa, se a turma da empresa descobrir que eu tô fazendo isso, eles vão pensar no mínimo que eu sou louco, vão mandar eu embora. E aí nessa hora, por surpresa, de novo a palavra de ciência entrou na minha vida. Deus foi muito generoso comigo com palavra de ciência. Aí esse pregador que estava conduzindo a oração, ele disse assim: hoje Jesus quer falar com um jovem que está numa empresa com um fone de ouvido, procurando uma resposta para a sua vida. E ele disse assim: fica tranquilo, que não tem ninguém na sua sala. Quando ele disse assim, eu olhei para o lado, né? Cadê o pessoal que estava aqui, os meus colegas de trabalho? Eles tinham descido para tomar café, como era costume nosso, umas 9h30, 10 horas, e não tinham me chamado, ou pelo menos eu não percebi. Uhum. Porque eu estava ali tão vidrado naquilo, eles desceram para a cozinha e eu fiquei sozinho na sala. Falei, puxa, agora Jesus vai falar comigo. Eu tenho certeza, e aconteceu isso. Usando do pregador, ele disse assim: jovem, a sua vocação é a vida de comunidade. Eu lembro que eu pulava na cadeira, eu quase arrebentei o fone de ouvido, eu comemorava como se fosse um gol, porque aquilo tinha flechado meu coração. E aí, depois disso, eu não sabia ainda muito bem o que era uma comunidade. Aí eu fui discernindo, eu fui para casa dos meus pais e ali eu descobri a comunidade Javenice. É claro que ainda foi um tempo de discernimento, de conhecer a Javenice, conhecer as pessoas, fui fazer experiência de oração e aí tudo mudou na minha vida quando chegou o dia de Pentecostes. Porque eu fui conhecendo a Javenice aos poucos e trabalhando nos grupos de jovens lá em Bueno, porque eu pensava, puxa, na minha cidade não tem grupo de jovens, eu não vou largar aqui. Aí, todo final de semana, eu voltava para casa dos meus pais para ajudar no grupo de jovens e depois, no domingo à noite, voltava para Bragança, onde eu trabalhava ainda. E aí, chegou a época de Pentecostes, o Onivaldo, Santo Onivaldo, que era o coordenador da nossa comunidade, estava organizando a novena de Pentecostes. Eu cheguei na comunidade, ele disse assim para mim: Leandro, aqui está uma folha com os dias da novena de Pentecostes. Você não pôde vir no primeiro dia que você estava em Bragança, mas reza na tua casa todos os dias e quando chegar o dia de Pentecostes, vamos com a gente para Pouso Alegre, que vai ser um dia muito especial. E foi. Só que aconteceu uma coisa muito louca aqui nesse dia. Foi aqui na casa de oração? Aqui na casa. Depois a gente viver aquele dia maravilhoso, no final do encontro, o meu irmão, que ainda era bem pequenininho ainda, bem crianção mesmo, o João Paulo deve ter tinha uns 9, 10 anos, ele falou assim para mim: ó, eu quero que você dê a sua Bíblia para mim. E aí eu falei para ele: não, minha Bíblia eu não vou dar. Por que eu não queria dar? Porque uns dias antes eu tinha tido uma outra experiência com Deus, aqui na casa de oração, na experiência de oração, e a palavra que Deus tinha dado para mim é infeliz o homem que vive em casa alheia, volta para sua casa. Do livro de Eclesiastes. Você estava numa casa alheia. Eu estava numa casa alheia e eu marquei aquilo naquela Bíblia, e por causa disso eu não queria dar a minha Bíblia para ele. Porque eu sabia que aquilo ali estava o discernimento da minha vida em jogo.
Mas de tanto que ele insistiu, eu tive que dar a minha Bíblia e eu comprei uma nova. Aí eu comprei essa Bíblia nova, voltei para Bragança no domingo à noite. Quando chegou segunda-feira, eu falei assim, puxa, eu fiz a novena de Pentecostes, ontem foi o dia de Pentecostes, mas eu perdi um dia da novena e eu vou rezar hoje. Eu sei que para Deus não tem data, eu quero rezar hoje. Aí chegou a noite lá na República, eu abri a Bíblia, peguei o texto e comecei a rezar. E quando eu comecei a rezar, me veio à tona a palavra que o Senhor tinha me chamado a uma vida de comunidade. Eu ainda não tinha dado uma resposta com intensidade, eu não tinha entendido aonde eu deveria ser comunidade. E eu estava tão angustiado que a minha reza foi a seguinte, falei, Deus, eu já sei que a minha vocação é a vida de comunidade, o Senhor me revelou, mas eu não estou sabendo na onde eu tenho que ser comunidade aqui em Bragança, ou se esse voltar para casa e voltar para casa dos meus pais. Eu estou muito angustiado. Se o senhor não quiser responder, faz um favor, mata eu aqui mesmo. Eu rezava desse jeito, mata eu agora, tira a minha vida. E aí eu disse assim, mas me dá um sinal claro, por favor, já que o senhor não quer tirar a minha vida. Se for para eu ficar aqui, o senhor não diga nada e eu vou dar um jeito de ser comunidade aqui em Bragança, nem que eu tenha que começar uma comunidade aqui. Mas se eu tiver que voltar para casa dos meus pais e ser comunidade, o senhor vai dar um sinal claro. Foi essa a minha reza. E aí, nessa hora, o Senhor falou assim para mim, então abra a Bíblia. E eu dizia, peguei a minha Bíblia novinha, primeira vez, tirei o zíper, assim, comecei a abrir, e eu falava, na onde, Senhor? Em qual página? Onde eu devo ler? Ele falou, deixa que eu mostro. Eu só abri o zíper, assim, a Bíblia abriu na mesma passagem. A gente sabe que Bíblia nova vem tudo colado. Tudo coladinho, tudo coladinho. E aí é infeliz o homem que vive em casa alheia, volta para tua casa e ele disse no meu coração, porque você é javenice. Aquilo foi a maior alegria da minha vida. No dia seguinte eu já voltei para casa dos meus pais, aí que eu contei para eles tudo o que tinha acontecido na minha vida. Eles não sabiam da minha experiência com Deus. Ainda não tinham. Eles tinham noção da minha mudança, porque eu estava mudando comportamento, indo em grupo de jovens. Fazendo novena. Fazendo novena, indo na comunidade, mas aí eu contei tudo que Deus fez. Chamei meu pai me deu um abraço, assim, chorando, e ele falou assim, eu estou tão feliz que eu posso morrer hoje, em paz, porque tudo aquilo que eu rezei para que acontecesse na tua vida, já aconteceu. Que beleza. Se eu for embora hoje, eu vou embora feliz. E aí ele falou para mim, então fica aqui já agora e seja comunidade. Eu falei, calma, que eu só vou voltar para Bragança na minha empresa para pedir demissão, e foi isso que eu fiz. A faculdade já tinha acabado? Já tinha acabado de concluir. Uhum. E nessa época eu estava me organizando na faculdade para fazer um mestrado. O meu projeto de vida era ir para o Canadá fazer o meu mestrado lá. Uhum. Eu ia vender o meu carro, o carro que eu tinha na época, e eu estava organizando para isso, já estava me preparando e abortei toda a ideia, todos os planos mas hoje eu sou feliz. Que legal. Eu perguntei isso para você exatamente para dar um mote para a primeira pergunta, porque você falou assim, você é fascinado, descobriu que é fascinado porque Cristo é fascinado por você. Nem todo mundo tem a dimensão de que a experiência com Cristo é necessariamente uma experiência de fascínio. Fascínio mesmo, de falar dele e os olhos encher de lágrima, né? Dos olhos brilhar, como a gente fala, do coração palpitar, como o povo costuma falar. Nós vamos começar a falar sobre a fascinação que o Herbert Millen propõe, mas ajuda as pessoas, Leandro, a clarear a ideia do que seria a fascinação. Já que a gente vai falar da fascinação, experiência de sentido, fascinação e a autotranscendência, mas o que as pessoas podem entender por fascinação nesse contexto? Uma coisa que vai ajudar a gente a entender bem isso é a base que foi construída no capítulo anterior. Uhum. Quando acho que é o Giovanni que estava aqui, nós refletimos a respeito daquilo que é uma experiência de Deus. Uhum. E no capítulo anterior, no capítulo 2, então, o Herbert, ele trabalha para nós diversos conceitos daquilo que é uma experiência. E uma definição muito clara sobre aquilo que é experiência, ele ensina que experiência é um conhecimento adquirido por um contato direto. Então, não se trata de estudar uma coisa, ler um livro, mas entrar em contato direto com aquela coisa. Conhecer porque eu entrei em contato, eu senti, eu experimentei aquilo. Então, vamos trazer isso para a questão da experiência de Deus. Dizer que uma pessoa fez uma experiência de Deus é dizer que uma pessoa conhece a Deus,
Mas não porque ela leu num livro, Sim. não porque alguém contou, mas porque ela teve um contato direto com Deus. Deus tocou ela e permitiu que ela o tocasse. Então essa pessoa fez uma experiência de Deus. Isso é fundamental para a gente entender o que é o fascínio. Uhum. Porque como é que se dá essa experiência de Deus? Deus ele é tão doido de amor por nós que para gerar em nós essa experiência dele profunda, ele fez algo muito doido. Deus se fez homem e habitou entre nós. Por que Deus se fez homem? Um dos motivos é esse. Para que essa experiência de Deus seja muito palpável, muito sensível, muito próximo. Para que o ser humano pudesse ser tocado por Deus e tocar a Deus. Então, nós podemos dizer que toda experiência de Deus, em certo sentido, é um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E isso é a experiência de Deus, fazer um encontro com Jesus Cristo. E aí, quando a gente faz um encontro com Jesus Cristo, o que acontece? Nós nos sentimos atraídos por Jesus. Nós ficamos encantados por Jesus. Ficamos fascinados por Jesus. Até o Herbert, ele chama atenção para uma coisa muito legal no livro. Ele fala assim que quando a gente faz uma experiência com Jesus, duas coisas acontecem. Primeiro, a gente se sente profundamente atraído por Jesus, encantados por Jesus, mas junto com isso, nós nos sentimos desmascarados por causa do nosso pecado. Uhum. Então acontece uma atração e ao mesmo tempo um distanciamento. E a gente experimentou isso. Quem aí estiver em casa e já teve um encontro pessoal com isso, com Jesus, você já prestou atenção que isso aconteceu na sua vida. Você se sente muito atraído por Jesus, mas ao mesmo tempo você fala, puxa vida, eu sou tão pecador, eu sou tão sujo, parece que eu não mereço ficar longe dele. Então, toda a experiência de Deus, ela tem essas duas dimensões. Um dia nós ainda vamos refletir essa segunda dimensão, a do pecado, o que a gente faz com o pecado, mas a conversa de hoje é essa primeira dimensão, o sentir-se atraído. Tanto que para a gente entender bem, então, o que é esse sentir-se atraído, que é a mesma coisa que sentir-se fascinado, essa atração a gente vai chamar hoje de fascínio, esse encantamento de fascínio. Um exemplo que me vinha ao coração é o exemplo daquilo que aconteceu com Pedro, no dia da pesca milagrosa. Vamos pegar isso com o povo, junto com o povo de casa? Lucas 5, versículo 1. Um texto muito conhecido, que é o texto da vocação de Pedro, dos primeiros discípulos. A famosa pesca milagrosa, está em Lucas 5, versículo 1. Fala assim, ó, certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, vai mais para o fundo, e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram um sinal aos companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. De fato, à vista da pesca que haviam feito, o espanto, poderíamos ler aqui, o fascínio, tomavam conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, e sócios de Simão. E Jesus disse a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram. O que esse texto está falando para nós? Havia uma multidão interessada em Jesus e Jesus ele foi muito criativo para se comunicar. Jesus ele criou um auditório ali.
Jesus... Ele criou um ambiente para ele. Ele criou um ambiente. Ele viu que tinha alguns barcos parados. Ele pensou, vou subir no barco. O barco vai ser o meu púlpito. O povo vai ficar na margem aqui do lago como se fosse um auditório. E assim eu crio um ambiente mais adequado para me comunicar. Só que esse barco que Jesus subiu não era um barco qualquer. Era o barco de Simão. E por que esse barco estava parado ali, disse o texto? Porque Simão e os seus amigos tinham pescado a noite inteira. Aliás, tinham tentado pescar a noite inteira. Trabalharam a noite inteira e não pegaram nada, hein, Marcão? Então imagina um sujeito frustrado. Para a gente entender o que está acontecendo isso, imagine na sua vida. Aquele dia que nada dá certo. Ou aquela época da tua vida que você está frustrado, o trabalho não funciona, a família não funciona, nada acontece. Esse era o coração de Pedro. Eles estavam lavando as redes para voltar embora para casa, para chegar em casa para falar para as esposas, olha, não entrou nada hoje. Nada deu certo, nada funcionou, não entrou dinheiro hoje para o sustento da família. Então é a frustração. Jesus subiu no barco de um homem frustrado. Como aquele dia ele subiu na sala da República o dia que eu estava frustrado. E aí Jesus termina a pregação dele, despede as multidões e não para por aí. Aí é a hora que Jesus vai falar com aquele homem que está frustrado. Jesus vai e fala para Pedro, olha Pedro, entra no barco e vai lançar as redes em águas mais profundas. Jesus está dando a ordem para um pescador completamente experiente. É como se Jesus dissesse para Pedro, olha Pedro, ou no caso Simão ainda, né? Simão, eu sei da tua frustração, eu sei o que você passou essa noite, eu sei o que você tem vivido, mas escuta a minha palavra, estou te dando uma ordem de pescador. E um detalhe que eu quero trazer aqui, Marcão, não é a primeira vez que Simão tinha encontrado com Jesus. Se a gente for seguir a perspectiva dos 4 evangelhos, segundo São João, André já tinha apresentado Jesus. Já tinha falado dele. Olha, nós encontramos o Messias. E se a gente for seguir a ordem cronológica do próprio Lucas, Jesus já tinha saído da sua terra, saído de Nazaré e ele já morava em Cafarnaum nesse momento. Então Pedro já tinha ouvido falar dele. Mais do que isso, segundo os estudiosos, em Cafarnaum, Jesus morava na casa de Pedro. Então, é muito possivelmente, nesse momento da vida de Pedro, Jesus já era um muito conhecido dele, ao ponto de até ser abrigado na sua casa. Mas quem que era Pedro nesse momento? Um homem frustrado. E Pedro é aquele tipo de pessoa que já conhecia Jesus, já tinha visto muitas coisas de Jesus, mas ele ainda não tinha entregado a vida para Jesus. Ele sabia que Jesus era um homem diferente, talvez um grande profeta, um homem que precisava ser acolhido, porque Pedro era um homem muito generoso, muito bom, acolheu Jesus na sua casa, mas ele ainda não tinha entregado a sua vida para Jesus. Então, sabe aquele tipo de pessoa que vai na igreja, que vai na missa, que vai no grupo de oração, que conhece Jesus, tem um respeito por Jesus, mas ainda Jesus não é tudo na vida dele? Esse era Pedro. Aliás, esse era Simão. Simão ainda. E eu faço questão de dizer que é Simão porque um dos significados do nome Simão em hebraico é aquele que ouve. E Simão fez isso. Ele era um homem generoso, acolhia Jesus em casa e ele ouviu Jesus. O que Jesus disse para ele? Avança para águas mais profundas e lança a tua rede. E a resposta de Simão foi, em obediência à tua palavra eu vou fazer isso. É como se ele dissesse, olha, segundo os meus critérios humanos, eu não devo fazer isso. A hora de pescar é de noite, na hora certa não funcionou, fazer agora não vai dar certo. Mas por obediência à tua palavra eu vou fazer. E quando ele fez isso, ele e os outros fizeram aquela experiência do milagre da pesca. Foi tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que aquela experiência produziu um fascínio no coração de Simão. Jesus falou aos ouvidos, mas aqui dentro o Espírito Santo falou no coração de Simão. E gerou no coração de Simão um conhecimento novo a respeito de Jesus. Qual conhecimento? Puxa, esse homem que está na minha casa, esse homem que subiu no meu barco, ele não é só um homem bom, encantador.
Ele não é só um profeta, ele é Deus. Ele conseguiu mover a natureza. Ele conseguiu chamar os peixes para os peixes entrar na minha rede. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Esse homem é Deus. Então ele passou naquele dia a ter o conhecimento de que Jesus é o próprio Deus. Talvez ele tivesse até ouvido isso já, que ele era o Cordeiro de Deus, como ouviu antes, mas agora ele experimentou que ele é o Messias, que ele é o Deus encarnado. E não experimentou só isso. Ele experimentou o Deus encarnado. Ele se importa comigo. Na vida dele. No dia da minha frustração, ele entrou na minha história, ele entrou no meu barco. Ele é aquele que me ama. Então isso é uma experiência de fascinação. Saber quem é Jesus de um modo concreto e mais do que isso, saber que ele nos ama. Isso marcou tanto a vida de Simão, qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Quem está fascinado se prostra diante de Jesus, se entrega a Jesus, adora Jesus. É isso que ele fez. Só que como o nosso autor chamou a atenção, ele também fez a outra coisa que é muito doida. Afasta-te de mim que eu sou pecador. Reconhece aquilo que nele era mais visível para ele. Reconhece que diante de Jesus nós somos nada. E para piorar a situação, nós somos pecadores. Então, meus irmãos, essa é a experiência de fascínio. Jesus, ele toma a iniciativa de entrar na sua vida e ele faz algo para que a gente o conheça e descubra o quanto ele se importa conosco, o quanto ele nos ama. Então, não é só o fiozinho da razão que é ligado aqui dentro. O Espírito Santo nos dá esse conhecimento prático de que Jesus nos ama. E é isso que nos fascina, é isso que nos encanta e é isso que nos faz depois entregar a vida para Jesus. Tanto que a sequência do texto diz que depois eles começaram a seguir Jesus. Deixam tudo para seguir Jesus. Agora sim, Jesus se transformou no centro da vida de Simão. E olha que bonito isso aqui do texto, que eu não quero deixar passar desapercebido. No versículo 8, Lucas muda o jeito de dizer. Porque até o versículo 8 ele fala só Simão, Simão, Simão. No versículo 8 ele chama, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos joelhos de Jesus. Quando ele começa a ser transformado em Pedro, é aqui. É a experiência de fascínio que me faz deixar de ser o velho Simão, o homem que não entrega a vida para Jesus, aquele graveto frágil, fraco, para se transformar numa pedra, numa rocha. Ou seja, alguém decidido por entregar a vida para Jesus. Essa é a experiência de fascínio. Produz em nós o seguimento a Jesus. Leandro, interessante que quando você estava falando da origem, né, do fascínio aqui, mas arremetendo para a conversa anterior sobre a experiência, o que seria a experiência, que é um contato direto. Mas o contato direto que você faz pode gerar em você uma experiência de fascínio tão grande pelo objeto que desperta nos outros um desejo de conhecer também. Com certeza. Isso aí é um negócio muito interessante. Vou dar um exemplo para você. Eu toda a vida fui fã do Ben 16. Fã do Ratzinger. Aí, é claro, depois que ele se tornou papa, fiquei mais apaixonado ainda e tal. Mas quando eu conheci o trabalho do Rudy, professor Rudy Assunção, que já veio aqui, o apostolado dele, fascinado pelo Ben 16, eu fiquei ainda mais apaixonado, cara. Foi um negócio impressionante. Porque assim, ele conheceu o Bento XVI não só pela via material e intelectual, mas pela via concreta de mergulhar na obra do cara, né? De mergulhar na obra, na vida. Teve o prazer de conhecê-lo, mesmo que de maneira muito rapidamente, mas mergulhou tão fundo na vida do Ben XVI e do Ratzinger que isso produziu nele um fascínio e que acaba, vamos falar assim, desaguando em todo mundo que se aproxima dele. Olha a responsabilidade que uma pessoa que faz a experiência de Cristo acaba tendo. O contato que ela tem com Jesus na experiência que ela faz desperta nela uma paixão, um amor, um fascínio tão grande pela pessoa amada de Jesus que isso desperta nos outros o sentido, desperta nos outros a vontade de terem também, mesmo que
num primeiro momento de tabela, mas o mesmo fascínio. É um negócio impressionante. A gente tem isso com os santos, né? Quando você tem lá aquele santo de devoção que você vê a experiência de amor, de fascínio por Jesus Cristo, aquele santo acaba sendo para você como que um imã para você se tornar também alguém ligado e alguém tão apaixonado nele. Eu experimentei isso também com o Tatá. Porque quando eu comecei na renovação em 91, eu já ouvia falar do Tatá. Aí em 92, a gente começa a ouvir falar mais. E quando eu tive o primeiro contato com ele, eu confesso para você que eu fiquei mais fascinado do que quando as pessoas falavam acerca dele. Porque aí eu falei, caramba, encontrei uma pessoa que consegue me apresentar Jesus Cristo de uma maneira que eu nunca imaginei, que me inseriu na vida da igreja, que me inseriu na vida da comunidade. Então, por isso que a experiência concreta que uma pessoa faz com Cristo desperta nela e pode despertar no outro um fascínio como esse aí. A pessoa se torna um centro de fascínio também. Exatamente. E aproveitando, já que você está trazendo isso, que é muito interessante, dá pra gente andar na obra, porque ao longo desse capítulo aqui, o autor, ele cita isso. Uhum. E como é que ele cita isso? Ele fala assim pra gente, a experiência de Deus, então, nós fazemos em Jesus Cristo. A experiência que Cristo dá a nós, o fascínio que ele gera em nós, é o maior fascínio que pode acontecer na vida de uma pessoa. Uhum. É a maior experiência. Por quê? Porque é uma experiência encantadora para essa vida, mas não só para essa vida, é para a eternidade. Exatamente. Jesus nos traz uma experiência que começa aqui, mas ela não tem fim, ela é para a eternidade. E aí ele fala assim que para a gente entender isso, para a gente conseguir mergulhar nisso, uma coisa muito interessante é a gente olhar para a perspectiva daquilo que é o templo. Por que isso? Se a gente for olhar para a noção que a humanidade tem de templo, as religiões antigas, a religião de Israel, olha para o templo como um lugar de encontro com Deus ou com a divindade. Uhum. Então é um lugar específico onde a divindade se manifesta aos homens, onde a divindade permite algum tipo de contato, alguma experiência. Isso. Essa é uma noção que os homens têm de templo. Uhum. E aí quando a gente olha, por exemplo, o recorte de Israel, o povo de Deus, o povo de Deus sai do Egito e começa a caminhar em direção à Terra Prometida. E o povo, nesse momento, começa a ser muito provado. E, inclusive, a grande pergunta que o povo levanta na hora da provação é: mas Deus está conosco ou não está? Ele está no meio de nós ou não está? Olha o povo sem vergonha. Deus abriu o mar vermelho e eles estão perguntando: ele está no nosso meio ou não está? Mas essa é uma grande pergunta. Porque é isso que define a igreja, é isso que define o que nós somos. Nós somos o povo que pode dizer, Deus está no nosso meio. Isso era tão importante para Moisés, que Moisés disse para Deus, olha, se você não for caminhar com a gente até a Terra Prometida, pode largar a gente aqui mesmo, que o que vale a pena é saber que o Senhor está no nosso meio. E aí o que acontece? Deus responde a essa pergunta de uma forma maravilhosa. Deus escolheu um lugar para contar para o seu povo que ele está no meio. E esse lugar era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o lugar escolhido por Deus nesse mundo para manifestar a sua presença, para permitir uma experiência com ele, para que ele pudesse se comunicar ao seu povo. Essa arca, ela ficava abrigada numa tenda, mas a gente sabe que ao longo da história, e depois de Davi e Salomão, eles construíram um templo para abrigar essa arca. Só que como é que era a estrutura desse templo? O povão, a ralé, nós, não podíamos entrar no templo. O povo ficava na parte externa do templo. No complexo do templo, sim, mas não exatamente dentro do templo. A casa que era o templo era chamada de santo. E ali no santo só entravam os sacerdotes. O santo dos santos, só o sacerdote. E no santo, só os sacerdotes. Só o sacerdote, é. Só que ali dentro do santo... Tem o santo dos santos. Isso. Tinha uma salinha reservada que era chamada de Santo dos Santos. É ali que ficava a Arca da Aliança. E ali só entrava o sumo sacerdote. O sumo sacerdote. O líder de todos os sacerdotes. Uma única vez por ano. Uma única vez por ano esse homem entrava ali com a expectativa de uma experiência com Deus.
de um encontro com Deus. E depois esse homem comunicaria essa experiência aos outros. Então o povo não tinha esse acesso dessa experiência com Deus, assim, tete a tete ali no templo. Quem tinha era o sumo sacerdote. E aí o que acontece, Marcão? Aí a gente chega na parte mais divertida da coisa. Jesus, ele veio para este mundo e ele revolucionou essa ideia de templo. Porque quando Jesus ele pisa neste mundo, aquilo que o povo entende de templo como um lugar de encontro com Deus, de experiência de Deus, ele reivindica para si. De tal forma que ele vai dizer, aqui está aquele que é maior do que o templo. É como se Jesus dissesse, aquilo que vocês estão buscando lá dentro, agora não precisa mais. Basta buscar em mim. Eu sou o próprio templo, eu sou o lugar da experiência de Deus. É comigo que vocês fazem uma experiência de fascinação com Deus. Todos podem fazer isso. Eu sei que para nós que já nascemos num ambiente de fé, é fácil dizer isso. Mas tenta imaginar o povo de Deus escutando isso. Nossa. Aquele sujeitinho que está saindo do templo, um sacerdote saindo do templo, escutando um homem falar, você está buscando uma coisa lá dentro, mas aqui fora, em mim, você encontra uma coisa muito mais profunda. Porque eu sou o lugar onde se experimenta a Deus. Eu sou, então, o centro de fascinação da humanidade. E aí, de fato, foi isso que aconteceu. Muitas pessoas que iam se encontrando com Cristo faziam uma experiência de Deus, como Pedro, que nós acabamos de refletir. Só que o ápice dessa experiência de Deus, ou de fascínio, que se faz em Jesus Cristo, se dá na cruz. Ao longo da vida, Jesus ia passando pela vida das pessoas e gerando um fascínio, produzindo experiência de Deus. Mas o ponto mais alto se dá na cruz. Tanto que você vai lembrar que lá em João 7, no dia mais importante da festa, depois que Jesus faz a sua pregação, ele diz assim, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Então Jesus declarou isso, que quando ele estivesse na cruz, ele atrairia a todos. Seria a maior experiência da presença de Deus, seria a maior experiência de fascinação. Por que isso, Marcão? Porque nós somos masoquistas e gostamos de ver uma pessoa apanhando na cruz? Não. Porque quando Jesus morre na cruz, ele dá uma graça para a humanidade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos toca e ele produz em nós a graça, não só de entender com a inteligência, mas de experimentar aquilo que acontece na cruz. Na cruz, o meu Deus, que se fez homem, está morrendo por minha causa. E é isso que nos atrai. Saber que o próprio Deus não só se fez homem e andou conosco, mas o meu Senhor morreu por minha causa e perdoou os meus pecados. Então, quando uma pessoa é tocada pelo Espírito Santo e ela se volta para a cruz e ela faz essa experiência ali, ela é fascinada por Cristo. Essa é a maior experiência de fascinação que uma pessoa pode fazer. De saber que Deus se encarnou por causa dela e por causa dela morreu numa cruz. Ama tanto ela ao ponto de se entregar numa cruz por ela. Então essa é a maior experiência de fascínio que existe, a experiência da cruz. Só que nós sabemos, Marcão, que Jesus morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou, está vivo, subiu aos céus e junto do Pai ele recebeu o Espírito Santo e no dia de Pentecostes ele enviou sobre a igreja reunida. E o que aconteceu com a igreja reunida? A igreja recebeu o Espírito Santo. Não como uma força de auxílio, mas agora o Espírito Santo vem morar no ser humano. A partir de Pentecostes, a humanidade recebe o Espírito Santo. E claro, como o Espírito Santo é Deus, inseparável do Filho e do Pai, a Santíssima Trindade vem morar dentro de nós. Então, a partir de Pentecostes, o templo mudou. Jesus veio dizer que ele é o templo, mas agora aconteceu outra coisa extraordinária. A partir de Pentecostes, eu e você, nós nos tornamos também templos de Deus, morada de Deus, casa de Deus. Deus está dentro de nós. Então, olha como é que Jesus faz as coisas. Antes, só o sumo sacerdote entrava no templo e fazia experiência de Deus. Agora, todo batizado,
todo aquele que é templo do Espírito Santo, casa de Deus, é, em suma medida, este sumo sacerdote. Em que sentido? Não sacerdote que tem a ordem, que recebeu a unção da ordem, faz parte da hierarquia, mas todo batizado tem um sacerdócio comum. Esse sacerdócio no sentido de que pode fazer uma experiência de Deus, falar com Deus. E nós sabemos que o sacerdote era aquele que fazia experiência com Deus, e aí ele comunicava isso ao povo. Aquilo que Deus disse, aquilo que ele viveu. Era esse elo entre Deus e o povo. Depois de Pentecostes, meu irmão, nós somos esse sacerdote. Nós somos esse elo entre Deus e o povo. Nós somos isso que você falou, esse centro de radiação. Porque agora eu estou fascinado por Deus, cheio por Deus, de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele move a minha vida, eu estou dizendo que Jesus é o Senhor, mas de tanto viver isso, eu me tornei um centro de radiação. As pessoas olham para mim agora e elas precisam ver Jesus em mim e ficar fascinadas por causa do meu testemunho. É o que você falou da vida do Tatá. É o que a gente diz da vida de um santo, por exemplo. Exatamente. Tenta pensar num Padre Pio da vida. Você olha para a vida do Padre Pio e você fica apaixonado por Jesus por causa da vida dele. E ao mesmo tempo você fala, Márcio, quanto pecado que eu tenho, como eu queria ser como ele. É aquilo que atrai e revela o pecado. Então, a partir de Pentecostes, nós somos todos cristãos. Esse centro de fascinação que você falou. O jeito mais fácil das pessoas entenderem, né? Esse capítulo que a gente vai estar trabalhando, capítulo 3, o título oficial é Fascinação e Experiência do Sentido. E ele vai tratar da experiência como uma autotranscendência. O que ele está se propondo a fazer aqui, Leandro, nesse texto? O que o autor se propõe nesse capítulo 3 a trazer essa noção de fascinação e relacionar ela com a experiência? Quando ele fala da experiência autotranscendência, transcender e elevar. Aquilo que eleva. Ele está querendo dizer o que leva a nossa vida, a nossa alma para Deus é o fascínio. Então veja, como eu trazia o exemplo de Pedro. Pedro entrou na aventura da fé quando ele fez esse encontro com Cristo. Quando ele teve essa experiência de fascinação. E o que o autor quer nos ensinar, então? Que a primeira parte da fé é o fascínio. Porque fé é uma adesão ao Senhor. Vamos pensar aqui em Abraão. Abraão é tido como pai da fé. Exemplo, modelo de fé. Então, Abraão vivia numa terra de pagãos. Ele ouviu a voz de Deus que disse para ele, Abraão, Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão fez isso. Ele rompeu com a sua cultura e ele foi caminhando. Para onde ele não sabia? Ele não tinha um GPS. Ele não disse para o Senhor, tô aqui com o meu celular, coloca aqui no GPS. Não, ele não tinha um GPS. Ele não disse, mas me mostra pelo menos uma foto aqui dessa terra prometida, eu quero ver se vale a pena. Não. Ele pegou a sua família e foi caminhando. Por isso que ele é o pai da fé e não sou eu e não é você. Ele arriscou toda a vida em vista da palavra. Isso é ter fé. Aderir tanto à palavra de Deus ao ponto de, vamos dizer assim, arriscar minha vida em vista dela. Porque eu creio que se o Senhor disse que ele me dará uma terra, ele me dará. E se é o Senhor que vai me dar a terra, é a melhor das terras. Então isso é um exemplo de fé. Mas para chegar nesse ponto de uma pessoa ter uma adesão com Jesus, primeiro ele precisa ser fascinado. É isso que o autor quer ensinar para nós. É o fascínio que é a base da fé. Então eu faço uma experiência com Jesus, eu tenho um encontro pessoal com Jesus e isso produz em mim a base da fé, que é a graça necessária para dar uma resposta de adesão. Esse é o sentido dessa obra. É mais ou menos isso que responde a sua pergunta. Eu achei interessante e marquei aqui a frase dele. O que nos fascina tem a tendência de se apropriar de nós. Quanto mais a gente se deixa fascinar por Cristo, quanto mais a gente se aproxima dele, quanto mais a gente se envolve do mistério, quanto mais a gente se eleva, né, para esse mistério,
mais o mistério toma conta de nós. Sem sombra de dúvida. Mais o mistério é o Deus conosco, é Deus que vem ficar conosco. Ele conquista o nosso coração. Exatamente. E para quem é líder, Marcão, esse entendimento é fundamental, porque a gente nunca vai aprender a pastorear as pessoas e nem a evangelizar as pessoas. Não adianta eu chegar para uma pessoa que está vivendo uma vida num vício, ou um jovem como eu estava, vivendo uma vida sem sentido, e falar para ele, muda de vida, vai para a igreja, começa a rezar. Às vezes ele até sabe que ele precisa mudar de vida, ir para a igreja, começar a rezar, mas ele não tem força para fazer essa adesão. O que vai gerar isso nele, essa força para ele ter essa adesão, ir para a igreja, rezar, mudar de vida, é esse fascínio. Então, se a pessoa não tiver primeiro um encontro com Jesus, se ela não experimentar o quanto ela é amada, se ela não ficar fascinada, ela não entrega o coração para Jesus. Ela vai ser como Pedro, vai continuar no dia a dia, pescando, tendo seus problemas. A experiência de fascínio é fundamental. Em tudo, né? Em tudo. Em tudo. Você é fascinado, por exemplo, por aquilo que você acredita trabalhando, você é fascinado por aquilo que você acredita, por exemplo, propagando, é exatamente isso aí. Por isso que o Heribert Millen tem uma ideia que eu acho que vale a pena a gente conversar. Ele diz que fascínio não é só aquilo que está envolvido dentro do elemento da vida espiritual, né? Da vida elevada, vamos falar assim. Mas isso está presente na realidade do mundo, está presente na vida cotidiana. A gente pode falar que existem exemplos disso que nos ajudam a entender melhor essa questão da fascinação na experiência cristã? Sem sombra de dúvidas. Ele traz para a gente na obra alguns exemplos de fascínio que uma pessoa pode viver neste mundo. Uhum. Então vamos pensar. Uma pessoa que gosta muito de assistir filme, que gosta de assistir uma série. Uhum. Vamos supor que tivesse lançado hoje a trilogia Senhor dos Anéis, mas aí lançou só o primeiro filme. Filmaço, vale muito a pena. Aí a pessoa assiste só o primeiro filme, Senhor dos Anéis, e ele fala, nossa, Marcão do céu. Eu fiquei fascinado com aquele filme. O que a pessoa quer dizer? Aquilo me empreendeu, aquilo me encantou. Se a pessoa só gostou, ela fala assim, não, eu gostei do filme, se der, quando lançar o outro eu assisto. Isso não é fascínio. O fascínio é quando a pessoa fala, olha, eu não vou perder o segundo por nada. Por nada desse mundo. Eu vou comprar o primeiro ingresso do cinema, eu vou dar um jeito, eu vou assistir. Então o fascínio, ela ficou encantada pelo filme e aquilo mudou a vida dela. Ao ponto dela saber que quando lançar o próximo filme, ela vai correr assistir. Então esse é um exemplo de fascínio nesse mundo. E aí o autor fala que o que chama a atenção dele na sociedade de hoje são 3 coisas que têm fascinado muito a sociedade. Ele fala, primeiro, da tecnologia. A tecnologia é uma coisa que fascina muito a sociedade, principalmente quando existe uma inovação tecnológica. Vamos pensar aí quando lançou o telefone, como isso fascinou as pessoas. Como é que pode conversar com um sujeito que está do outro lado do mundo? Quando lançou a TV, as pessoas ficaram tão fascinadas. Eu não sou desse tempo, mas eu sei, porque o meu avô me conta. Ele fala assim, quando chegaram as primeiras TV na cidade, o pessoal chegava de tardezinha e ia onde tinha TV para assistir alguns poucos programas, porque estava todo mundo encantado. Aquilo era novidade. Quando a primeira Copa foi transmitida na TV. Só que isso tem um detalhe importante. A tecnologia, depois, ela começa a fazer parte da vida das pessoas. Hoje em dia, todo mundo tem uma TV em casa e ninguém fica tão fascinado com uma TV. Existe ainda algum fascínio, mas nem tanto como quando era novidade. Então, o que gera mais fascínio em nós é aquilo que é extraordinário. Por isso que quando tem uma inovação tecnológica, aí muito fascínio. Todo mundo quer ver, é encantador. A outra coisa que o autor chama nossa atenção para a nossa sociedade hoje é o esporte. Outra coisa que encanta muitas pessoas e muda a vida das pessoas é o esporte. E aí ele vai dizer que quem faz a transmissão esportiva faz de tudo para transformar um esporte numa coisa fascinadora. Então,
É a maior Copa do Mundo de todos os tempos. É a Olimpíada, nós vamos descobrir o homem mais rápido do mundo. Será que nós vamos ter quebra de recorde ou não? Então eles fazem de tudo para transformar aquilo numa coisa fascinadora. É verdade. Veja que absurdo aquilo que acontece na Libertadores da América. Vai transmitir a Libertadores e o título da Libertadores tem um slogan, a glória eterna. Se eu ganhar a taça Libertadores, eu tenho que absurdo, a glória eterna. Tudo para tentar fazer uma transmissão que fascina as pessoas. Uhum. E as pessoas ficam encantadas pelo esporte. As pessoas param o seu tempo, a sua vida para assistir, vão até o lugar onde acontecem os jogos, ficam encantados com aquilo. Fascina as pessoas. Esse é um exemplo de experiência de fascinação. E o último exemplo que ele traz de experiência de fascinação, que hoje é a rodo isso, é o culto às pessoas. É o que é o mais comum hoje em dia. Então as pessoas olham para uma pessoa e elas idolatram aquela pessoa. Dedicam tudo a sua vida por causa daquela pessoa. Se a gente olhar, por exemplo, os políticos, isso é muito fácil de você ver. É mais comum. Aparece uma pessoa, então, com uma proposta de mudar a sociedade, um discurso encantador, e aquilo fascina as pessoas. As pessoas começam a seguir ela na internet, começam a comprar briga por causa daquela pessoa. As pessoas brigam, mudam o ritmo da sua vida por causa daquela pessoa, porque aquilo fascina elas. E ele vai dizer que a coisa mais fascinadora de tudo no quesito pessoa é a pessoa amada. Então, quando um jovenzinho se encanta por uma jovenzinha, começa a se sentir atraído, ele fica fascinado por ela. E aí ele muda toda a sua vida por causa dela, começa a pensar nela, começa a arrumar um jeito de sentar perto dela, puxar conversa com ela, depois tenta namorar ela, depois muda a vida para viver com ela. Então ele fala que a coisa mais fascinadora que existe neste mundo é a questão da pessoa amada. Ele traz esses exemplos para a gente perceber que a experiência do fascínio está no dia a dia. Uhum. O que nos fascina é o que muda a nossa vida. E se uma pessoa não faz experiências de fascínio nessa vida, a vida dela é um tédio. O que tira uma pessoa do tédio, da vida triste, é o fascínio. Então vamos lá. Se você tem o jogo do seu time que você é fascinado para assistir hoje, você não tem tédio. Não, hoje não tem tristeza. Hoje meu time vai jogar, eu tenho que fazer. O duro se o time for uma desgraça. Aí é mais tédio ainda. Ei, João, e o São Paulo aí, João? Ai, Nossa Senhora. Então, se a pessoa tem alguma coisa política, a pessoa que ela é fascinada, o político dela vai discursar, ela tem o que fazer no dia. Então, o que quebra o tédio da nossa vida aqui, ele vai dizer, presta atenção, são essas experiências de fascínio. E ele prepara a gente com essas experiências para perceber da mesma forma o que muda a vida de uma pessoa e o que vai quebrar todo o tédio existente na vida de uma pessoa, toda a tristeza, é o fascínio dos fascínios, que é o encontro com Jesus. Então, hoje, você que está escutando, preste atenção na sua vida, naquilo que você é fascinado. Quantas experiências de fascínio você já teve? E saiba que o que vai resolver a tua vida é a experiência de fascínio com Jesus Cristo. É ter um encontro com Jesus. Então, na realidade, a gente tem aqui uma dimensão do que seja a fascinação, né? Aquilo que desperta no homem. Aí a gente falou da experiência de fascínio a partir de uma realidade, vamos falar assim, de um contato, né? Para a gente entender melhor. Mas aqui a gente pode até dar uma subidinha, uma escalonada. A gente falou dessas dimensões de fascínio. Hoje em dia, fascina-se pelas personalidades, fascina-se pelas ideologias. Você estava falando aí, eu ficava imaginando, como é que pode ter alguém fascinado por Karl Marx, cara? Não é possível. Como é que pode ter alguém fascinado por esses caras? Não entra quero nem citar nomes aqui. Pelo amor de Deus, esse é um que eu não compreendo, Leandro. Eu não consigo compreender. Como é que alguém pode ser fascinado por uma besta dessa? Por um Che Guevara da vida, por gente desse naipe. Mas aí a gente sobe de nível e vê que, assim, se o fascínio mundano existe, e ele é tão real, a gente vê isso, né? A cultura da fascinação é tão comum, endeusa-se as pessoas com uma facilidade.
No esporte, como você falou, né? A mídia tem, vamos falar assim, o dom de, Trabalha para né? produzir isso. Exatamente, para formar a gente assim. O que é o fascínio cristão propriamente dito nesse contexto, então? Como nós fomos trabalhando desde o comecinho, o fascínio mundano é ficar encantado por qualquer criatura Uhum. ao ponto de voltar a sua vida para ela, ao ponto de segui-la. O fascínio cristão é ficar encantado por Jesus Cristo. Ele vem e nos atrai, como nós vimos. E nos sentindo tão atraídos, tão amados por ele, nós nos entregamos a ele. Eu entrego meu coração para Jesus. Esse é o fascínio cristão. E para a gente ter a dimensão do nível disso, o fascínio cristão ele é tão profundo, que ele produz um martírio. Vamos pensar em Santo Estevão. Quando Santo Estevão estava ali para ser apedrejado, ele vai dizer que ele viu a glória de Deus. Isso. O céu se abriu e ele viu a glória de Deus. Como é que a gente pode traduzir isso? A glória de Deus é a presença de Deus. É a ação do Espírito Santo. É como se pelo Espírito Santo ele estivesse tendo uma visão da Santíssima Trindade. E aquilo é tão encantador, que faz Santo Estevão desprezar esse mundo. Nada se compara ao que eu estou vendo. Então, o que resta a Santo Estevão fazer é olhar para aquele povo que está querendo matar ele e ainda dar o perdão. É como se ele dissesse, vai, manda bala aí, faz logo, vocês têm que fazer, mata eu logo, que eu estou encantado com isso aqui. Exatamente. Nada é superior ao que eu estou vendo. E aí ele morre dando perdão. Então, o que nos dá a graça de viver como mártires é o fascínio. Uhum. Só existem mártires porque existem pessoas completamente fascinadas por Jesus. E se nós não estamos vivendo esse martírio de sangue, o cristão ele vive o martírio branco, um martírio do dia a dia, as perseguições. O que faz uma pessoa aguentar a perseguição do dia a dia, no trabalho, na família, é porque um dia ela foi fascinada por Jesus. Você pode falar mal de mim, não tem problema, eu sou fascinado por Jesus. Vocês podem me perseguir, eu continuo sendo cristão, porque nada é melhor do que Jesus. Então isso é fascínio. Uma coisa que nos faz seguir Jesus, mas algo tão grande, que nos faz entregar a vida por causa dele. E esse é o fascínio cristão. Uhum. E a gente pode falar que a fascinação cristã, o fascínio cristão, ele se manifesta, claro, como você falou, nessa entrega total a Cristo, nessa experiência de autotranscendência, né? Aquilo eu me lembro sempre quando falava de autotranscendência, eu me lembro do Ronaldo pregando para nós, falando do sentido descendente e ascendente da vida. Então se manifesta na entrega total a Cristo, no seguimento, no martírio, nas suas formas de martírio. Mas a gente pode falar que a fascinação cristã, ela acaba também se manifestando num processo que me liga ao outro, né? No serviço ao outro. Como é que é isso, Leandro? Se eu sou fascinado por Cristo, pela sua pessoa, faço uma experiência com ela, por que que eu posso, então, por que que eu sou, então, necessariamente impelido para o outro? Um grande motivo é porque a experiência com Cristo, ela nos abre tanto para a vida da fé, abre tanto os nossos olhos, que nós descobrimos também que Cristo está no outro. Cristo está em cada pessoa. E aí eu passo a ter um olhar diferente para o meu irmão. Eu deixo de ser indiferente ao necessitado. Eu passo a amá-lo por quem ele é e porque Cristo está nele. E quando eu vejo, então, um irmão necessitado, eu vejo que Cristo está necessitado. E aí eu me entrego para ajudá-lo. Tanto que existe uma grande crítica que o autor traz nessa parte do livro aqui, que é quando a igreja ela se entrega às obras sociais sem ser fascinada. Sem ser fascinada? Por Jesus. Por Jesus. Porque o que leva uma pessoa a dar esmola, fazer uma obra de caridade, abrir uma ONG? Se ela não for fascinada por Jesus, o que está levando ela a fazer isso? Um dó das pessoas? Um fascínio pelas pessoas? Um fascínio pela
Pela natureza humana. Pela natureza humana. Um fascínio em fazer bondade, fazer caridade. E aí ele vai dizer que se a gente for prestando atenção nisso, você vai descobrir que o que está por trás disso chama-se orgulho. No fundo, eu estou ajudando meu irmão ou por dozinho dele, por uma pena, ou porque eu estou querendo me promover. Eu faço isso e me sinto bem. Eu faço isso para ser visto. Por isso que São Paulo vai dizer que sem o amor, tudo que eu faço não tem valor. Jesus Cristo vai falar que se não for por amor a ele, né? Então, uma pessoa ela faz uma experiência com Cristo, ela é fascinada por Cristo e o fascínio move ela a fazer o bem para o outro. Faz ela realizar os trabalhos sociais, faz ela cuidar do pobre, faz ela levar o alimento, faz ela realizar algo, mas faz algo de modo sadio, por causa de Jesus, sem se orgulhar, sem se encher, sem se arrogar. Olha a razão do fascínio não é a ação em si, mas é quem me leva a agir. Quem me leva a agir. Ele me move e ele está no outro. É o trabalho social sadio. É, na realidade, então, o cumprimento do mandamento. Amai uns aos outros como eu vos amei. Então, veja, o trabalho que a renovação carismática tem a desempenhar nesse mundo, nosso apostolado, que é o apostolado de produzir fascínio nas pessoas através do batismo no Espírito Santo, é um apostolado que ele sim leva a igreja a viver a dimensão social de modo correto. Então, quando nós trabalhamos para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, o trabalho social da igreja acontece e acontece de modo correto, sem ser tomado de orgulho e de vaidade. Olha a importância do nosso trabalho, do nosso apostolado. Exatamente. É a entrega nossa a Deus, passa necessariamente pela nossa entrega ao outro por amor a Deus. Por amor a Deus. Aí começa a ter mais sentido. Porque é muito comum você ver as pessoas preocupadas em fazer o bem. Mas qual que é a raiz do querer fazer o bem? O que está por trás disso? Está por trás. Claro que nós também não vamos o tempo inteiro ter o escrúpulo de perguntar o que nos motiva a fazer uma boa ação. Porque também a boa ação é boa por si só. Mas é necessário que na raiz esteja o amor a Deus. Sem sombra de dúvida. Porque atos de bondade qualquer pessoa pode fazer. Às vezes a gente começa a desconfiar. Igual aconteceu, foi o ano retrasado, aquela enchente no sul. Aí começava a aparecer, fulano de tal mandou um jatinho de comida para lá, mandou um tanto de roupa, mas para fazer isso tem que anunciar o nome dele. Para fazer isso tem que anunciar a marca dele. Exatamente. O que está por trás? Será que ele amava tanto o povo do sul a ponto de fazer isso? O que o evangelho disse para nós nesse tempo da quaresma é o que a mão esquerda faça, a direita não saiba. Exatamente. O fascínio dá essa graça para nós. Aí eu vou socorrer o meu irmão, não por mim, mas por causa daquilo que me fascina. Você viu que, aproveitando o gancho desse fazer, né, para mostrar, você acredita que estão descobrindo agora que verba que foi destinada para aquela enchente do Rio Grande do Sul foi parar no bolso de políticos naquela região? Aí você mostra, né? O fascínio tem um outro destinatário, que é o próprio homem. Nós vivemos uma crise nesse aspecto, Leandro, porque o homem é fascinado por si mesmo. É fascinado pelo poder, é fascinado pela, vamos falar assim, pelo holofote. O homem é fascinado vamos falar assim, pelos privilégios. Mas aí, uma vez que você faz um encontro com Jesus Cristo, essa fascinação te leva sempre na direção do outro, mas aniquilando a si mesmo. Gera uma humildade. Né? Reduzindo o indivíduo, não no sentido ruim da palavra, mas reduzindo ele à vontade de Nosso Senhor, e não da própria vontade. E isso leva a gente a conversar sobre o último subcapítulo que ele vai apresentar para a gente aqui, da fascinação e do culto religioso. Porque nós temos um discurso hoje, que você já deve ter ouvido. Eu sou crente sim, eu sou temente a Deus sim, e eu faço a minha própria religião, eu não vou na igreja, eu não vou no culto, eu não preciso da religião. Essa pessoa que fala assim, ela tá tendo um erro de rota muito grande. Ela tá tendo, vamos falar assim,
um erro de perspectiva gigantesco. Porque se existe fascínio por Deus, Deus não é uma coisa imanente, não é uma coisa inata. Deus quis se manifestar, vamos falar assim, numa comunidade humana, que ele chamou de igreja. Primeiro é o seu povo, um povo eleito, um povo escolhido. Se manifestou através desse povo e depois, para anunciar que essa aliança é eterna e ela seria uma nova aliança, ele envia o seu filho e faz com que o seu filho seja a cabeça da igreja, portanto, a cabeça de um culto religioso a ele, porque o filho nada mais faz do que dar glória ao Pai. Então, essa experiência de fascinação que a gente faz com Jesus Cristo tem necessariamente que levar o homem para uma experiência de um culto religioso, no sentido, quando a gente fala de culto religioso, nós não nos referimos aqui culto evangélico, nós estamos nos referindo a essa experiência eclesial. Reunião de oração na igreja. Reunião de oração. Por que o homem não vai à igreja? Porque ele não é fascinado. Essa é uma crítica que ele faz aqui, né? Eu olho para minha vida. Uhum. Você pode, qualquer pessoa que passou por essa experiência consegue observar. Eu, embora fosse catequizado pelos meus pais, na minha adolescência, início da juventude, se eu pudesse, eu não ia na igreja, não ia na missa. Porque eu não era fascinado. E eu tinha o valor. Eu sabia que era importante na missa. Para mim era só uma tradição. E eu até comprava esse discurso. Eu posso rezar em casa. Se eu puder, eu não vou. Porque eu não era fascinado por Jesus. Então, por que uma pessoa não vai para a igreja, que é o corpo de Jesus? O lugar onde os irmãos, os que são fascinados, se reúnem, porque ela não é fascinada. Só que tem uma coisa pior nisso, às vezes. Tem o sujeito que vai para a igreja, como eu já fui algumas vezes, no início da minha juventude, e ela fica lá olhando para o relógio. Uhum. Então, imagine, você está na missa, no lugar onde Jesus se faz presente na Eucaristia, onde acontece uma grande experiência de Deus, o padre está levantando a hóstia consagrada. Que droga, a pessoa está olhando no relógio. Mas que hora que vai terminar? A fila da comunhão acontecendo, Jesus ali e ela, mas não terminou ainda. O problema disso, das pessoas não entenderem a missa, acharem que a missa não tem sentido, que a missa é chata, é porque as pessoas não passaram por essa experiência de fascínio. Enquanto uma pessoa não é batizada no Espírito Santo, não tem um encontro pessoal com Jesus, a missa para ela é só rito. Mas o dia em que ela faz a experiência de fascínio, a missa tem sabor, cada momento, e ela vive aquilo. E a grande crítica que o autor faz nessa parte do livro, que é muito interessante, é ele dizer que no culto religioso, a gente tem que entender que a experiência que se faz de Deus é também uma experiência social. Que, seja na missa, seja num grupo de oração, a experiência de Deus, o culto, deve gerar em nós uma unidade. Ele faz essa crítica por quê? Vamos pensar assim, tem 3 homens conversando lá de fora da igreja. Lá fora da igreja eles conversam sobre futebol, a política, sobre a plantação, se vai chover, se não vai lá, e se relacionam. Aí chega a hora da missa, os 3 entram dentro da igreja, zíper na boca. Agora chegou a hora que eu não posso nem olhar para o irmão que está do seu lado, nem me comunicar com ele. Aí ele faz uma crítica. Porque, é claro, quando esses 3 homens entram na igreja, eles não devem ter qualquer tipo de conversa ali dentro. Exatamente. Mas a partir da experiência que cada um deles faz com Deus, deve haver sim uma unidade, uma relação entre as pessoas. Porque o culto é com Deus e Deus tem uma dimensão horizontal conosco, como a cruz. A dimensão vertical e a dimensão horizontal. Tanto que, para falar a respeito disso, e eu acho que vale a pena a gente até concluir a nossa conversa com isso, ele chama a atenção do culto religioso revelado por São Paulo na Carta aos Coríntios. Lá na Carta aos Coríntios, primeira Carta aos Coríntios, capítulo 14. Primeira Carta aos Coríntios, no capítulo 14.
nós temos aqui um resumão de como que era um momento do culto religioso das primeiras comunidades. No capítulo 14, vamos olhar aqui a partir do versículo 24. Ele diz assim, ó, ao contrário, se todos estiverem profetizando e entrar um não crente ou um não instruído, e este será convencido por todos de seus erros e avaliados por todos. Os segredos de seu coração ficarão manifestos e então ele, prostrando-se com o rosto em terra, como Pedro fez, adorará a Deus e proclamará verdadeiramente: Deus está entre nós. Então, que concluir, irmãos? Quando estiverdes reunidos, cada um dos presentes poderá entoar um salmo, transmitir um ensinamento, uma revelação, falar em línguas, interpretar, que tudo se faz em vista da edificação. Olha que interessante isso que ele está falando. Então, se a igreja está reunida e a igreja faz uma experiência de Deus no momento do culto, no momento de oração, Deus vai falar no coração de cada um. E aí ele está dizendo, então cada um poderia contar para o outro aquilo que está acontecendo no seu coração, que é a chamada profecia. Falar aquilo que Deus está dizendo no seu coração. Então, se está acontecendo esse momento onde todos rezam juntos, manifestam a sua profecia, se chegar alguém de fora, pela primeira vez na igreja, e ele começar a ter um contato com isso, ele vai ficar fascinado. Porque as pessoas vão estar falando das maravilhas de Deus. Vão estar contando aquilo que Deus está fazendo. E ao ouvir essa palavra, essas pessoas vão ficar fascinadas por Jesus, vão se prostrar, vão adorar e vão dizer verdadeiramente: Deus está no nosso meio. Olha que interessante isso. Então a crítica que o nosso autor faz é que quando nós, igrejas, estivermos reunidos, a fé tem essa dimensão. Eu busco um encontro com Deus, mas ao me encher de Deus, eu tenho uma nova comunicação com o irmão. Uma comunicação profética. E essa comunicação profética, ela é fonte de fascínio. Se chegar alguém de fora, ela se torna encantada por Jesus por causa disso. Que legal. Você estava falando, eu estava me lembrando aqui, tem uma entrevista do Dom Henrique. Na entrevista, naquele programa Escola da Fé do Felipe Aquino, quando o Dom Henrique fala por que ele ama a igreja. Sensacional. E aí ele responde com outras palavras, mas na seara do que você está falando. Pelo fascínio que se tem, pelo amor que se tem a Cristo, pela experiência que se faz com Cristo. Então, a igreja não tem defeitos, mas o ser humano que está nela carrega os seus defeitos para dentro dela. Então, eu não vou amar a igreja por causa dos defeitos que a igreja, entre aspas, tem, né? Por conta dos irmãos. Mas eu vou amar a igreja porque ela me dá o Cristo. Me dá tudo que eu tenho. Me dá tudo que eu tenho. Então, como é que eu não vou amá-la? Mesmo que eu não compreenda, mesmo que... Um dia eu falava isso para uma senhora e ela dizia para mim assim, durante muito tempo eu ia na missa sem entender nada. Porque quando eu era criança, a gente ia na missa e era tudo em latim. Mas quando eu cresci e conheci Jesus Cristo por meio da renovação carismática, depois de ter feito experiência de oração, eu passei a conhecer não porque eu entendia, mas porque eu conheci porque passou a ter sentido. Experiência de fascínio. Olha só o que estava antes. Que você foi falando, me lembrei disso. Na 1 Coríntios 11, 29, Paulo fala assim, ó, pois quem come e bebe sem distinguir devidamente o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. Isso é muito forte. Claro. Isso é duro. Uhum. Então ele está chamando a nossa atenção. Há muitas pessoas que vão para a missa, agora nós estamos falando da missa, não só do grupo de oração, e estão diante de Jesus na Eucaristia. E elas comungam, mas elas comem de um modo indevido. Comungam de um modo indevido. E então elas estão comendo a sua própria condenação. Ele fala assim para nós, o Heriberto, que a palavra corpo de Cristo aqui tem 2 significados. Porque corpo precisa ser entendido no primeiro sentido, no corpo em si de Cristo, a hóstia,
É Jesus que está ali. Então você vê pão, você vê vinho, mas é o corpo e o sangue de Jesus. Então, quando a pessoa não passou por essa experiência de fascínio e ela vai comungar, ela acha que ela está comendo qualquer coisa. Ela faz uma confusão de elementos, vamos dizer assim. Eu lembro um dia muito triste em que uns adolescentes de crisma diziam na fila da comunhão pro outro: ô, você não vai vir pegar a bolachinha? Aquilo doía o meu coração. Porque a pessoa está tocando num alimento, mas não é como o arroz e o feijão que ele come todo dia. Ela não compreendeu o mistério. Então, quem não sabe distinguir que a hóstia consagrada é Jesus, e isso é diferente de uma bolacha, do arroz, do feijão, está comendo a sua condenação. Mas só que isso tem um segundo sentido, porque o corpo de Cristo é também a igreja. A igreja em si. Então, o que isso significa? Quando a gente está na missa, quando a gente está numa reunião de oração da igreja, o que está reunido é o corpo de Cristo. Então, quem não sabe distinguir qualquer reunião mundana de homens de uma reunião da igreja, está se perdendo. Na reunião mundana, nós conversamos sobre política, futebol, as coisas desse mundo. Na igreja tem uma outra dimensão, são os filhos de Deus reunidos. Quem não faz essa distinção está se perdendo. É isso que ele está dizendo. Então, São Paulo é tão louco, que ele fala assim, ó, e se isso continuar acontecendo no meio dos irmãos de Corinto, a próxima vez que acontecer isso, que eu for aí, eu vou resolver isso. Eu mesmo vou resolver isso. Ele bate no peito. Se eu souber que continua acontecendo essas coisas no meio de vocês, eu vou visitar vocês e eu vou resolver. E como é que se resolve isso, Marcão? Chegando e dando sermão? Não vai adiantar nada. Nós já aprendemos hoje que o que resolve é produzir um fascínio. Então, o que Paulo está querendo dizer? Quando eu chegar aí, eu vou pregar para vocês sobre a experiência de Cristo, sobre a experiência de Deus, sobre o encontro com Jesus, sobre o batismo no Espírito Santo, porque isso vai resolver o problema dessa igreja. Eu estou fazendo essa provocação porque se eu estou olhando para adolescente hoje que está achando que a hóstia é bolachinha, se você está olhando para um monte de gente na igreja que está ali viajando na maionese, só olhando para o relógio, a gente precisa bater no peito igual São Paulo e falar assim, eu vou resolver esse negócio, mas sabe de que jeito? Eu vou ajudar as pessoas a ter um encontro com Jesus. Eu vou pregar o evangelho para que elas façam uma experiência e se sintam amadas por Jesus. Eu vou pregar para que elas sejam batizadas no Espírito Santo. E aí, se elas ficarem fascinadas por Jesus, elas vão entrar na missa agora e vão falar, uau, o que eu estava perdendo? Eu estava perdendo o corpo e o sangue de Jesus e agora elas vão adorar Jesus. Esse é o apostolado da javenice, da renovação carismática. Pregar para que as pessoas façam um encontro com Jesus. Pregar para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. Aí elas vão para a igreja entendendo que a igreja é a reunião dos filhos de Deus, não é qualquer reunião. Aí elas vão para a igreja entendendo que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus. Vai gerar nelas um fascínio. Exatamente. E é o que aconteceu com aqueles discípulos depois que Jesus falou com eles no caminho de Emaús. No caminho de Emaús. Não queimava o nosso coração enquanto ele recordava as Escrituras? Nossa. Fascinou eles de novo. É o fascínio que tira do tédio, que tira de Emaús, que tira do nada, que tira a tristeza do coração, que dissipa a dúvida. Exatamente. Porque não é o mundo, não é a razão, não é o rito. Embora o rito experimentado através da experiência de fascínio muda qualquer perspectiva. Você passa a entender o sagrado numa outra visão. Tá pensando, gente? Que é isso? Vale muito a pena se você ainda não tem o Fé Cristã Renovada. Procure no sebo. Se você não achar no sebo, mas é da comunidade javenice, no dia que você vier aqui na casa de oração, encomenda com o João Lucas, pede para ele fazer para você uma cópia. E aí você mergulha nesse trecho que trata sobre fascinação e autotranscendência. Porque, olha, é provocador. Não é chover no molhado, não, porque ele trata de um jeito que talvez lá na década de 70 fosse necessário falar com tantos pormenores, de maneira tão incisiva. Claro que a gente caminhou muito, mas a maneira como ele trata
produz na gente esse desejo de renovar essa experiência de transcendência que a gente tem com Jesus Cristo, essa experiência de fascinação. Vale a pena. Leandro, muito boa prosa. E o livro, ele é isso mesmo. O livro é para provocar a gente. Extraordinário, fascinante. Já tem que pensar num próximo livro para depois que acabar esse, né? É. A gente tem, né? Com certeza. Ô, Joãos, obrigado aí pela ajuda, Joãos. Pela ajuda no programa de hoje. Obrigado pelas visitas que estão lá acompanhando o programa hoje conosco. As famílias que estão ali do outro lado, da técnica. Leandrão, valeu, irmão. Deus lhe pague, viu? Valeu, Logo nós estamos juntos, se Deus Tamo quiser. junto. Obrigado você que esteve conosco, que vai continuar conosco e que vai espalhar para todo mundo o nosso podcast Javenice, o diálogo que forma. Deus te abençoe. Fique com ele e na próxima semana, se Deus quiser, a gente está junto de novo para mais um bate-papo que vai edificar a nossa caminhada de fé. Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau.